Em nome pessoal, dos portugueses presentes fisicamente e virtualmente nestas jornadas, portanto, Ibéricas 2025, e também em nome da direção da Sociedade Teosófica de Portugal, da direção da qual faço parte, aproveito a oportunidade para reiterar o agradecimento à direção da Sociedade Teosófica Espanhola e a todos os irmãos e irmãs espanhóis, a organização, a forma simpática e fraterna como nos têm recebido desde o primeiro minuto em que chegámos a Cercedilla. Alguém quer fazer um resumo? Sí. Francisco ha dicho que en su nombre personal, en nombre de todos los portugueses físicamente presentes en Cercedilla, en nombre de los portugueses que también están online y sobre todo en representación de la dirección de la Sociedad Teosófica de Portugal, de la cual él mismo también hace parte, que le gustaría agradecer en nombre de todos los portugueses a la Sociedad Teosófica de España, a su dirección ejecutiva, a los organizadores de las jornadas, porque está todo muy simpático, muy bien organizado. Creo que era esto, Francisco. Sim, bom resumo, obrigado. Que este encontro continue a ser um espaço de partilha enriquecedor e de fortalecimento dos laços que nos unem no nosso caminho teosófico. Este sigue siendo un espacio donde podemos compartir y crear o fortalecer lazos de nuestro trabajo teosófico. Proponho agora só alguns segundos de silêncio. Y ahora propone unos segundos de silencio. Obrigado. Vou então iniciar o tema. As Jornadas Ibéricas de Teosofia 2025. O tema geral é fraternidade, utopia ou prática diária. Perdón, que no está saliendo la presentación. Tema específico, a utopia da paz. O índice, introdução, manifestações de paz, a utopia da paz como catalisador da história, estratégias para a paz no cotidiano, exemplos práticos de implementação da paz, conclusão, bibliografia e webgrafia. Introdução. A palavra utopia deriva do grego ou não e topos, lugar, significando um lugar que não existe. No entanto, a utopia da paz não deve ser entendida como algo inalcançável, mas sim como um horizonte que guia as nossas ações e inspira a transformação da realidade. No entanto, a vida real confronta-nos com desafios, imperfeições e limites que tornam a utopia algo sempre distante. Assim, a utopia configura-se como a incessante procura por um estado de plenitude, felicidade e equilíbrio que, embora muitas vezes pareça inatingível, continua a motivar-nos. Desde os primórdios, sociedades e indivíduos têm imaginado mundos ideais onde a justiça, a igualdade e a harmonia reinam soberanas. Filósofos como Platão e Thomas More descreveram as suas versões de sociedades perfeitas e até hoje procuramos refletir essas ideias nas nossas ações e estruturas sociais. No caso de Thomas More, no livro 2, do livro Utopia, é apresentada a Ilha da Utopia, publicada em 1516, como modelo de sociedade onde as relações indivíduo-sociedade surgem otimizadas. No âmbito pessoal,
A utopia da vida manifesta-se nos sonhos que cultivamos, nas metas que estabelecemos e na procura pelo propósito existencial. Fraternidade, utopia ou prática cotidiana? Fraternidade como utopia, contrastando com guerras, violência, desigualdade, intolerância e individualismo. Por outro lado, a automação e o desemprego tecnológico, potencializados pela inteligência artificial, podem exacerbar as desigualdades. A perspectiva teosófica oferece uma possibilidade interessante para analisar como a inteligência artificial, as guerras religiosas e a luta pelo poder atuam como resistências à fraternidade universal. A teosofia, com a sua ênfase na unidade fundamental de toda a vida, na procura pela verdade e no serviço à humanidade, ajuda-nos a compreender as raízes desses obstáculos e a vislumbrar caminhos para superá-los. A teosofia só existe se for praticada, ou melhor, Helena Petrovna Blavatsky disse: honrai as verdades com a prática. No extrato seguinte, HPB, Helena Petrovna Blavatsky, esclarece bem o dever de agir com fraternidade. Pergunta: e como define esses deveres, ou esse dever em geral, conforme o seu entendimento? A resposta: dever é aquilo que se deve à humanidade, ao nosso semelhante, aos nossos vizinhos, à nossa família, e especialmente o que devemos a todos aqueles que são mais pobres e desamparados que nós. Esta é uma dívida que, não satisfeita durante a vida, nos faz espiritualmente insolventes e cria um estado de quebra moral na próxima encarnação. A teosofia é a quintessência do dever. Se as ações no plano material não satisfazem, porque os deveres, que são essas mesmas ações, hão de ser tão imperiosos? Antes de tudo, porque a nossa filosofia ensina-nos que o objetivo de cumprir com os nossos deveres, relativos a todos os homens e, em última instância, relativos a nós mesmos, não é a aquisição de felicidade pessoal, mas sim a felicidade dos demais. O cumprimento do bem, pelo bem, não pelo que possa retribuir-nos. A felicidade, ou melhor dizendo, a satisfação, certamente pode resultar do cumprimento do dever, mas este cumprimento não é nem deve ser o motivo para isso. Estas citações revelam que o sentido da vida é servir a humanidade, exercer a fraternidade. Ponto 2. Manifestações de paz. A paz não é apenas a ausência de guerra, mas um estado de harmonia e bem-estar que se manifesta em diversas dimensões. Paz interior. Serenidade e equilíbrio emocional que permitem ao indivíduo lidar com os desafios da vida de forma construtiva. A paz social. Relações harmoniosas e justas entre indivíduos e grupos, baseadas no respeito, na tolerância e na solidariedade. Paz internacional. Cooperação entre nações, resolução pacífica de conflitos e promoção da justiça global. A utopia da paz como catalisador da história. Ponto 3. A utopia da paz, embora possa parecer um ideal distante, é um catalisador que impulsiona a história da humanidade. Ao longo dos séculos, movimentos sociais, líderes pacifistas e organizações internacionais têm lutado pela paz, alcançando importantes conquistas. Ponto 3. A utopia da paz como catalisador da história. Ao longo da história, a humanidade alcançou importantes marcos na promoção da paz. Um dos exemplos mais emblemáticos é o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. No entanto, o caminho para a paz ainda está repleto de desafios. A paz, portanto, não é apenas uma questão política, mas também social e espiritual. No livro abaixo, é significativa a referência à paz que os governos nacionais promovem. Assim passo a citar, de Krishnamurti, Jiddu,
no livro A Beleza da Vida. A paz não é um intervalo entre o fim e o início de um conflito, de uma dor ou de uma tristeza. Nenhum governo pode proporcionar paz. A sua paz é de corrupção e de decadência. O governo ordeiro de um povo apenas gera degeneração, porque não está preocupado com todos os povos da terra. As tiranias nunca podem manter a paz porque destroem a liberdade. A paz e a liberdade andam a par. Matar os outros em nome da paz é a estupidez das ideologias. Ninguém nos pode conduzir até ela. Nenhum guru, nenhum padre, nenhum símbolo. Está na meditação. A própria meditação é o movimento da paz. Egoísmo dinamizado. As redes sociais e os meios de comunicação, apesar do seu potencial para conectar pessoas, podem, paradoxalmente, exacerbar o egoísmo e a individualidade, incentivando a comparação, a competição e a procura por validação externa. Inteligência artificial e desumanização. A inteligência artificial, com o seu rápido avanço, levanta questões sobre o futuro do trabalho, a autonomia humana e o risco de desumanização das relações sociais. Mercantilização do esoterismo. A oferta massificada e mercantilizada dos conteúdos esotéricos pode desvirtuar o verdadeiro significado da procura espiritual, transformando-a em mais um produto de consumo. Construindo pequenas utopias. Embora a utopia da vida possa parecer um sonho inalcançável, podemos torná-la mais tangível ao cultivarmos pequenas utopias cotidianas. Quer isto dizer procurar significado em cada experiência, construir relações saudáveis, lutar por justiça social e valorizar as pequenas conquistas. Assim, a utopia deixa de ser um conceito distante e torna-se parte integrante do caminho percorrido. A paz é o caminho. Acreditamos que a paz é possível e que cada um de nós poderá fazer a diferença na construção de um mundo mais justo e pacífico. A vida, no entanto, não é perfeita. As desigualdades sociais, as dores emocionais, as limitações humanas e os imprevistos colocam barreiras entre nós e os nossos ideais. Muitas vezes sentimos que a felicidade plena, a paz absoluta ou o sucesso definitivo são meras ilusões, impossíveis de serem alcançadas de maneira completa. No entanto, é justamente essa procura que dá sentido à existência e nos mantém em constante evolução. A paz como um ideal universal, uma utopia. A paz é um conceito amplo que vai além da simples ausência de guerras. Ela engloba harmonia social, respeito pelos direitos humanos, igualdade e cooperação mútua. Civilizações antigas, como a chinesa e a indiana, já refletiam sobre a importância da paz nos seus ensinamentos filosóficos e religiosos. Confúcio, por exemplo, defendia que uma sociedade pacífica deveria ser baseada na ética, na justiça e no respeito mútuo. Da mesma forma, o budismo prega o caminho da não-violência como um meio para alcançar a verdadeira paz interior e coletiva. A perspectiva teosófica, por sua vez, encara a paz como uma manifestação de evolução espiritual da humanidade. De acordo com esta visão, a harmonia global só pode ser alcançada quando os indivíduos desenvolverem um nível superior de consciência e compreensão sobre a unidade essencial de todos os seres. Helena Blavatsky defendia que o conhecimento profundo das leis universais e a prática da fraternidade poderiam levar à superação dos conflitos e à construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Um breve resumo do livro More, Thomas, Utopia.
habilita-nos a perceber que o sonho, a utopia, é imprescindível à implementação da fraternidade, da vida social equilibrada. Assim, a Utopia de Thomas More, publicada em 1516, foi uma crítica poderosa à sociedade inglesa sob o reinado de Henrique VIII. Aqui está um resumo conciso do seu impacto. Influência política. A obra inspirou o pensamento utópico e socialista, desafiando as estruturas de poder existentes. Crítica social. More usou a utopia para expor as desigualdades, a pobreza e a corrupção da Inglaterra, propondo uma sociedade ideal, a ilha da utopia, como contraste. Conflito com Henrique VIII. Num período de grandes mudanças, incluindo a reforma inglesa, a utopia questionou o poder e a riqueza do rei. Thomas More opôs-se diretamente ao rei quando este quis autoproclamar-se chefe da Igreja Anglicana. Thomas More foi morto por ordem de Henrique VIII. A utopia permanece relevante, estimulando debates sobre justiça social e a procura por um mundo melhor. Ponto 4. Estratégias para a paz no cotidiano. Importa que os governos nacionais e as organizações internacionais devam promover as seguintes ações. Educação para a paz. A formação de cidadãos conscientes e críticos é essencial para evitar conflitos. Escolas e universidades devem incluir valores como o respeito, a empatia, a fraternidade e a resolução pacífica de problemas nos seus currículos. A redução das desigualdades. A erradicação da pobreza e o acesso a oportunidades justas para todos reduzem a marginalização e evitam revoltas sociais. A educação constitui o instrumento mais forte e credível para superar esta espiral de violência e egoísmo. Cultura de não violência. Movimentos pacifistas, como os liderados por Mahatma Gandhi e Martin Luther King, demonstraram que a resistência pacífica pode trazer mudanças significativas na sociedade. Importa controlar os instrumentos de polarização das populações, fonte de conflitos. Desenvolvimento espiritual e ético. A perspectiva teosófica sublinha que a transformação interna do indivíduo é essencial para alcançar a verdadeira paz. A prática da meditação, o estudo das filosofias espirituais e a adoção de uma vida baseada na compaixão são caminhos fundamentais para uma sociedade mais harmoniosa. Ponto 5. Exemplos práticos de implementação da paz. A abordagem teosófica à fraternidade pode ser implementada por indivíduos e organizações de diversas formas. Por indivíduos, a prática da compaixão, procurar compreender e sentir a dor do outro, oferecendo ajuda e apoio sem esperar nada em troca. Sem querer vantagens. Pura fraternidade. Amor universal. Consumo consciente. Optar por produtos e serviços de empresas que se preocupam com o meio ambiente e com o bem-estar dos seus funcionários. Diálogo fraterno. Promover o diálogo construtivo e respeitoso com pessoas de diferentes opiniões e crenças. Estar ciente dos princípios abaixo apresentados promove a fraternidade universal. Unidade da vida. A teosofia ensina que todos os seres estão interligados e fazem parte de uma única consciência universal. Essa compreensão leva-nos a transcender o egoísmo e a reconhecer a importância da compaixão e da solidariedade. Evolução espiritual. A teosofia convida-nos a procurar o desenvolvimento das nossas qualidades interiores, como a bondade, a compaixão, a generosidade e a sabedoria. Ao tornarmos seres mais conscientes e compassivos, contribuímos para a construção de um mundo mais fraterno. Fraternidade universal. A teosofia postula a fraternidade universal como um ideal a ser procurado, no qual todos os seres são tratados com igualdade e respeito, independentemente da sua raça, religião, nacionalidade ou classe social e orientação sexual.
Sabedoria ancestral. A teosofia procura resgatar a sabedoria ancestral presente em diversas tradições espirituais, oferecendo um guia para a compreensão da natureza humana e do universo, respeitando a liberdade individual. Desenvolvimento pessoal. Procurar o autoconhecimento e o desenvolvimento de qualidades como a bondade, a generosidade e a sabedoria. Estas práticas podem ser melhoradas considerando o que Dom Miguel Ruiz, renomado autor do livro de sucesso Os 4 Compromissos, e um quinto livro, um quinto compromisso, com o autor com Dom José Ruiz. Presenteia-nos com sabedoria ancestral, desenvolvendo 5 acordos transformadores, isto é, as 5 verdades. Adotar estas tais verdades na vida cotidiana possibilita uma vida mais leve e autêntica. Primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. A palavra tem poder ímpar, construindo ou destruindo realidades. Opte por palavras gentis, evitando julgamentos e maldicências. Não leve nada para o lado pessoal. Segundo princípio. As ações e opiniões alheias são reflexos dos seus próprios mundos, não sobre si. Mantenha-se imune à negatividade externa. Compromisso 3. Não tire conclusões. Indagações são mais eficazes que suposições. A dúvida evita equívocos e permite o conhecimento genuíno. Quarto compromisso. Dê sempre o seu melhor. A sua dedicação varia conforme o dia, mas empenhe-se ao máximo, sem julgamentos. Quinto princípio. Seja cético, mas aprenda a ouvir. Questionar estimula a sabedoria, sem descartar a importância da escuta. Organizações. Empresas com responsabilidade social. Adotar práticas que visem o bem-estar dos seus funcionários, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da comunidade onde atuam. Organizações não governamentais, as ONGs, atuarem em áreas como a assistência social, a educação, a saúde e a defesa dos direitos humanos, promovendo a justiça e a igualdade. Iniciativas de economia solidária. Desenvolver modelos de produção e consumo que priorizem o bem-estar social e a justiça em vez do lucro e do acúmulo de riquezas. Organizações pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, diversas organizações foram criadas com o objetivo de promover a fraternidade e a cooperação internacional, procurando evitar novos conflitos e construir um mundo mais justo e pacífico. Algumas delas incluem a Organização das Nações Unidas, ONU, criada em 1945. A ONU tem como objetivo principal manter a paz e a segurança internacionais, promovendo a cooperação entre os países em diversas áreas como o desenvolvimento social, a proteção dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Fundada em 1946, a Unesco procura promover a paz e o entendimento entre os povos por meio da educação, da ciência, da cultura e da comunicação. Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Criada em 1946, a Unicef trabalha em defesa dos direitos das crianças, oferecendo assistência humanitária e promovendo o desenvolvimento infantil em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde, OMS. Fundada em 1948, a OMS tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar de todas as pessoas, independentemente da sua raça, religião, orientação sexual, nacionalidade ou classe. O Regulamento da Inteligência Artificial, IA, da Europa, de 2024-2026, está em vigor. Mas, em 11 de fevereiro deste ano, em Paris, surgiu a manifestação de que a Europa está a promover regulamentação excessiva da inteligência artificial, o que indicia a possibilidade de insegurança na internet, consequentemente nas nossas vidas, dada a elevada probabilidade
de os algoritmos enviesarem e manipularem a informação. Conclusão, último ponto. A utopia da vida não é um destino, mas um processo. É a procura por um ideal que nunca se concretiza plenamente, mas que nos permite caminhar para a luz, para o bem. Ao invés de assumi-la como um objetivo inalcançável, podemos vê-la como um guia, uma inspiração para construirmos uma realidade melhor, tanto para nós quanto para os outros. Afinal, viver é caminhar entre o real e o ideal, aprendendo e evoluindo todos os dias. A paz pode parecer um ideal distante, mas a história mostra que é possível alcançá-la quando há comprometimento e esforço coletivo. A construção de um mundo pacífico exige a colaboração de governos, instituições e indivíduos, pois cada atitude conta na procura de um futuro mais harmonioso. Sob uma perspectiva teosófica, a verdadeira paz só será alcançada quando a humanidade reconhecer a sua unidade essencial e desenvolver uma consciência mais elevada. Assim, a paz deixa de ser apenas um sonho da humanidade para se tornar uma realidade concreta, fruto da união e do desejo comum por um mundo melhor. Em resumo, o paradoxo da utopia é que, mesmo sendo um lugar que não existe, ela exerce um papel fundamental como sonho, crítica e motor de mudança, tanto no plano individual quanto no plano coletivo, promovendo o espírito de fraternidade. E termino com referências bibliográficas e desde já agradeço a atenção de todos. Namastê. Obrigado. Obrigado, gracias. Bueno, muchas gracias. Dada la hora, creo que ya tenemos que terminar la sesión. Y gracias a todos por la paciencia que habéis tenido, por los problemas técnicos estos aquí con el Zoom, que los revisaremos. Y que, bueno, pues nos continuamos esta tarde. Esta tarde